Uma das questões mais profundas da teologia e da filosofia é se a mente humana, por natureza finita, pode verdadeiramente conhecer um Deus infinito. Nessa análise, guiada pelo pensamento de Louis Berkhoff, vamos examinar a negação dessa possibilidade e entender por que, para ele, um Deus incompreensível não é, de forma alguma, um Deus incognoscível. E aqui está a pergunta que servirá como nosso norte. Pode a criatura finita, o ser humano, ter um conhecimento autêntico e verdadeiro do seu Criador infinito? Essa é a indagação fundamental que toca aos limites da fé e da própria razão. Para explorar essa questão em profundidade, nosso percurso seguirá uma ordem lógica. Começaremos com a distinção essencial de Berkhoff. Em seguida, enfrentaremos o desafio do agnosticismo. Depois, veremos a defesa baseada na revelação, as graves implicações da dúvida e, finalmente, a síntese entre a fé e o conhecimento verdadeiro. Pois bem, vamos adentrar nosso primeiro ponto. Aqui encontramos o coração do argumento de Berkhoff, a distinção vital entre afirmar que Deus é incompreensível e declarar que ele é, por completo, incognoscível. Este quadro ilustra a diferença com clareza. Dizer que Deus é incompreensível é, antes de tudo, um ato de humildade. É o reconhecimento de que nossa mente limitada jamais poderá esgotar a plenitude do seu ser infinito. Por outro lado, afirmar que ele é incognoscível é uma tese do agnosticismo, que fecha todas as portas para qualquer conhecimento verdadeiro. Berkhoff abraça a primeira ideia, mas refuta a segunda com toda a veemência. Agora, vamos nos voltar para a principal objeção. Para compreendermos a força da tese de Berkhoff, precisamos primeiro entender a natureza do desafio imposto pelo agnosticismo e suas profundas raízes filosóficas. Podemos pensar no agnosticismo como um muro erguido ao redor da mente humana. Ele postula que nosso conhecimento está restrito ao que está dentro desse muro, o mundo físico, que pode ser observado e medido. Qualquer realidade para além dele, inclusive a natureza de Deus, seria, por definição, impossível de se conhecer. Essa ideia, claro, não surgiu do nada. Ela foi sendo construída por pensadores de enorme influência. David Hume, por exemplo, restringiu todo o conhecimento à experiência dos sentidos. Immanuel Kant deu um passo decisivo separando o mundo dos fenômenos da coisa em si e colocando Deus nessa segunda categoria, fora do nosso alcance. Mais tarde, Comte tratou a teologia como um estágio primitivo a ser superado e Spencer finalmente cunhou o termo o incognoscível para se referir à realidade última. Esta tabela resume o embate de forma muito clara. De um lado temos a visão reformada, que parte de um Deus que se revela. Do outro, a visão agnóstica, que parte do ser humano e de suas limitações sensoriais. Os pontos de partida são fundamentalmente opostos, e por isso, as conclusões sobre o que podemos saber são, no fim, irreconciliáveis. Passemos agora à resposta articulada por Berkhoff. Como ele defende a possibilidade de um conhecimento real e fidedigno de Deus, mesmo diante de um desafio filosófico tão bem estruturado? Esta é a pergunta central que o agnosticismo nos impõe. O fato de que nosso conhecimento é sempre mediado por nossas faculdades humanas finitas e condicionadas, significaria que ele não corresponde à realidade objetiva? Seria ele apenas uma projeção nossa? A resposta de Berkhoff é construída sobre uma lógica sólida e sequencial. Primeiro, o fato de nosso conhecimento ser condicionado ou limitado não o invalida. Segundo, as leis do nosso pensamento não são arbitrárias, elas correspondem à estrutura da realidade. Nós conhecemos por analogia, nosso conhecimento de Deus é verdadeiro, ainda que seja acomodado à nossa capacidade finita. E aqui vem o ponto crucial. Negar essa correspondência entre a mente e a realidade não destrói apenas o conhecimento de Deus, mas torna impossível todo e qualquer conhecimento, seja ele científico, filosófico ou de qualquer outra natureza. Vejamos agora as consequências práticas dessa discussão. Este não é um debate que se restringe à abstração filosófica. As implicações de aceitar ou rejeitar a cognoscibilidade de Deus são profundas e afetam diretamente a fé e a vida. De acordo com Berkhoff, negar a possibilidade de conhecer a Deus nos conduz a um caminho perigoso. A doutrina da revelação perde toda a sua força. A fé se torna apenas um sentimento subjetivo, sem base na realidade. A teologia, como estudo sistemático, torna-se impossível. E, no fim, a própria noção de verdade objetiva entra em colapso. Em total contraste, a posição de Berkhoff oferece um alicerce firme. Ela preserva a autoridade das Escrituras como a palavra revelada de Deus.
Mantém um equilíbrio delicado entre um Deus transcendente, que está além de nós, e um Deus imanente, que se faz próximo. E com isso, estabelece uma base sólida não apenas para a teologia, mas para a própria vida cristã, fundamentada em um conhecimento real. Chegamos então à conclusão de nossa análise, onde podemos sintetizar a posição reformada que busca harmonizar a majestade infinita de Deus com a bendita possibilidade de conhecê-lo. E aqui está a síntese final. O conhecimento que temos de Deus não é um conhecimento de sua essência íntima, que permanece um mistério sagrado e insondável. Nós conhecemos a Deus em seus atos, em sua revelação, em sua palavra e em suas obras na criação e na história. É um conhecimento verdadeiro, real e suficiente, ainda que não seja de modo algum exaustivo. E esta citação de Berkhoff encerra a questão de forma definitiva. A possibilidade de conhecer a Deus está inseparavelmente ligada à possibilidade de todo o conhecimento verdadeiro. Defender uma é necessariamente defender a outra. O que está em jogo, no fim das contas, é a própria inteligibilidade do universo. Só lhe deu glória, somente a Deus seja a glória.